Olha só, eu vou abrir com a informação de que dinheiro estrangeiro financiou atos antidemocráticos e disseminação de fake news aqui no Brasil. A revelação foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Numa entrevista ontem ao Canal Livre da Band, Toffoli disse que o inquérito no STF, que combate as fake news e os atos antidemocráticos, numa quebra de sigilos bancários, já identificou financiamento estrangeiro internacional a atores que usam as redes sociais para fazer campanha contra as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. De acordo com Toffoli, a revelação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que preside esse inquérito, né? Mas nenhuma outra informação, como, por exemplo, quais países enviaram esse dinheiro, nenhuma outra informação foi dada. E a avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro subiu 8 pontos nos últimos 4 meses e bateu em 35,5%. Uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes e divulgada hoje revela ainda que a avaliação positiva do governo caiu quase 9 pontos, chegando a 32,9%. O Instituto MDA, que é o responsável por essa pesquisa, ouviu 2.002 pessoas entre os dias 18 e 20 de fevereiro. E o fim de semana agora foi de carreata e manifestações contra Jair Bolsonaro em favor da vacina e do novo auxílio emergencial agora durante a pandemia. Muita gente foi às ruas de bicicleta, inclusive, para protestar. Vamos dar uma olhada nas imagens. Milhões de brasileiros na pobreza extrema. Exigimos também o fim da política econômica do Paulo Guedes, que permite há mais de 9 meses o dólar acima de R$5. Fazendo com que todo brasileiro medo dos abraços, para que nós possamos vivenciar uma liberdade que está encarcerada, não apenas por um presidente. O único som contra Bolsonaro, Mourão e todo esse governo. Chega de mentiras e incompetência. Chega de morte sem oxigênio. Chega de miséria sem pandemia. E por conta da Covid-19, Araraquara, em São Paulo, entrou em lockdown por 60 horas. Até o fim de terça-feira, ninguém pode sair às ruas sem justificativa. O comércio deve permanecer fechado, até mesmo os considerados essenciais, como supermercados e postos de combustíveis. Só farmácias e unidades de saúde funcionam. Numa entrevista à CNN Brasil, o prefeito Edinho Silva, do PT, disse ontem que pode faltar oxigênio para atendimento na cidade e que não há médicos disponíveis para ampliar os leitos de UTI, que já estão 100% ocupados. O governador Rui Costa ampliou o toque de recolher na Bahia. Ele fez o anúncio pelo Twitter, escreveu o seguinte: infelizmente alcançamos a marca de 80% de ocupação dos leitos de UTI na Bahia e a consequência será a ampliação do horário do toque de recolher. A partir desta segunda, dia 22, a restrição será das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. A região oeste será a única exceção na atualização do decreto. E num vídeo que está circulando agora nas redes sociais, um grupo de moradores zomba desse toque de recolher. Vamos ver. Governador Rui Costa, o senhor fechou a cidade de Juazeiro, fechou a periferia da Bahia, que nós somos da parte rica de Juazeiro, que é a cidade de Petrolina. Então, o senhor fecha a periferia de Juazeiro, que 12 anos Juazeiro é periferia de Petrolina, e a gente vem beber na parte rica. O senhor quebra músicos, comerciantes, tudo de Juazeiro, e a gente vem gastar nosso dinheiro no bairro nobre, que é Petrolina. Parabéns, governador. A gente sabe que tem muita gente, inclusive da Bahia, que nos acompanha aqui no Bom para Todos. A gente recebeu uma mensagem aqui do Edenberg Lima Neres. Ele fala: boa tarde, a Bahia está passando por um toque de recolher. Serviços em Salvador, como transporte, funcionarão até às 8h30 da noite só. Obrigada pela mensagem, Edenberg. Olha, ao todo, aqui no Brasil, são 32 dias consecutivos com média de mortes pela Covid acima de 1.000.
Esse é o período mais longo de toda a pandemia, desde março do ano passado, quando começou. Foram 554 novas confirmações nas últimas 24 horas e a média de óbitos nesses últimos 7 dias é de 1.038. São números do consórcio de imprensa. Lembrando que neste ano de 2021, o dia 14 de fevereiro, foi o que teve a pior média diária de mortes de toda a pandemia. Foram 1.105 mortes. Trazendo aqui para São Paulo um pouco essa discussão também, o Estado anunciou que vai ter novas medidas restritivas na quarta-feira. O anúncio será feito na quarta-feira para começarem a valer na sexta. O Estado tem recorde histórico de 6.410 pessoas internadas em UTIs no estado todo. Esse número foi registrado hoje. O recorde anterior era de julho do ano passado. Vamos conversar com a médica sanitarista, mestre e doutora em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, Karina Calife. Oi, Karina, tudo bem com você? Sempre um prazer te receber. Oi, Thalita, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui também. Karina, a gente falou sobre a situação de Araraquara, né, na semana passada. A situação, inclusive, piorou agora com esse lockdown ainda mais completo, né, mais restrito, são 60 horas. Não sei se é o suficiente, eu quero te ouvir sobre isso, talvez um período mais longo fosse necessário, mas enfim, são 60 horas desse lockdown. Ao mesmo tempo, a gente vê a situação lá na Bahia, que tenta restringir a circulação e daí as pessoas postam vídeos zombando do governador, falando, não, olha, a gente sai de um lugar que não tem tanta restrição para vir para outro, porque a gente pode aqui se movimentar e gastar nosso dinheiro, enfim. A gente sabe do impacto político também dessas decisões nesse momento, mas o ideal seria restringir ao máximo por conta dessa variante que está assolando, está tomando o país, né? Exatamente, Thalita. Esse é um momento da gente restringir o máximo possível. Eu já parabenizei da vez passada aqui a força, né? O que o prefeito aí de Araraquara fez, porque eu acho que é fundamental nesse momento a gente poder fazer essa limitação, né? Claro, 60 horas é insuficiente? Aparentemente sim, Thalita. A gente precisaria de um tempo maior. Mas é claro que você pode fazer por um tempo e reavaliar. Eu acho que é muito mais importante agora a gente entender que houve, vamos dizer assim, essa vontade política de organização da política pública para ter essa limitação, porque ela é necessária. Agora, isso que a gente vê é lamentável, né? Porque a gente está numa situação que é desigual em relação ao restante do mundo. Somos o terceiro pior país em número de casos. A gente está aí, como você falou, há 32 dias com a média móvel de mais de 1.000 mortes. E eu me impressiono cada vez que eu vejo a falta de solidariedade das pessoas, porque é isso que a gente já falou aqui, é uma condição transindividual, não dá para a gente sair para beber, para almoçar, sabe? Não dá, isso é para a gente fazer o que é estritamente necessário nesse momento, porque é exatamente isso que faz com que não só essa variante que está aí, né, a P1, que veio lá de Manaus e tal, mas que outras possam surgir que a gente não vai saber como serão, porque as variantes surgem a partir dessa grande circulação, né? Um vírus do encontro, ele quer que as pessoas se encontrem, é isso. Os cientistas têm alertado sobre os riscos dessa situação, né? Sobre o colapso no sistema de saúde de vários estados. Eu falei sobre alguns aqui, mas Rio Grande do Sul também está com uma situação bastante precária ali no sistema de saúde. Porto Alegre está com os principais leitos, né, pelo SUS todos tomados. Então, está crescendo a coisa. A gente teve carnaval e a gente sabe que é sempre 15 dias depois que esse período de maior contaminação acontece. Então, isso ainda vai explodir. A gente está vendo esses sinais, mas isso pode piorar ainda mais, né, Karina? Exatamente, Ali. Tem uma coisa que eu acho que é importante. Esses planos todos, eles têm uma limitação, porque eles estão olhando especialmente para a lotação dos leitos de UTI, que claro que é um dado importante, mas não pode ser o único dado. Por quê? A gente tem um percentual de pessoas que adoecem que vão para o hospital. Então, vamos dizer, 80% das pessoas vão bem em casa e vão precisar de hospital. Desses 20%, algo em torno de 40% vão precisar de uma coisa maior, assim, mais importante, mais grave, que é a intubação. Esses que vão para a UTI precisando de intubação, quase 50%, 60% têm um prognóstico muito ruim, chegam a óbito ou a coisas muito difíceis. Então, essa coisa do número de UTI estar lotado significa que a gente tem uma condição muito pior do ponto de vista
social, do adoecimento das pessoas. Cada vez a gente vê pessoas mais próximas. Então, tem que se incluir nesses planos mais indicadores além desses. Então, a gente tinha que estar testando, que a gente desistiu um pouco de testar, rastrear essas pessoas e não ficar abrindo. Então, a gente está num dos piores momentos da pandemia e abrindo coisas e tendo medo de fazer medidas mais restritivas, né? Então, acho que a gente precisa fazer isso e conseguir avançar com mais rapidez na questão da vacinação, porque senão, Thalita, a gente corre o risco de ficar, inclusive, isolado do mundo, porque todo o mundo inteiro está num decréscimo e o Brasil está mantendo e ampliando, como você está dizendo, né? Os casos, inclusive, mais graves. Eu vi uma avaliação também em relação a... Me deu um branco agora. Ao que o prefeito Edinho, do PT, falou sobre Araraquara, a avaliação de que falta oxigênio, que pode faltar oxigênio, né? E médicos, pessoas para atenderem esses leitos que podem ser colocados nas cidades. E ele alerta para uma situação que também pode vir a acontecer em todo o país. Ele fala que, inclusive, entende o que aconteceu em Manaus com a falta de oxigênio, agora que a cidade está passando também por crise. É necessário ficar atento com a questão do oxigênio e com médicos que estão ali na linha de frente, mas, enfim, não tem para todo mundo, não tem uma disponibilidade tão grande assim de médicos, de profissionais da saúde. É isso, Thalita, porque é uma questão de planejamento de política pública e de um compartilhamento solidário de todo mundo, responsabilização, inclusive social. Porque não tem quantidade, a gente não tem um sistema de saúde que garanta, isso não consegue ter, isso é uma pandemia, é fora do padrão, né? Fora isso, a gente tem uma quantidade de leitos que dá para atender um quantitativo de pessoas que é uma média de adoecimento, então tudo está se ampliando, por isso que tem um hospital de campanha, mas essa quantidade de produção de oxigênio, a quantidade que a gente tem de recursos humanos disponíveis, que inclusive se infectam em vários momentos, né? Claro que agora tem a questão da vacinação. Então, essa consideração que você está trazendo é super importante, porque uma coisa é você ter 20% de agravamento de 1.000, outra coisa é você ter 20% de agravamento de 1 milhão. Então, você tem uma possibilidade de colapsar o sistema de saúde, incluindo tudo, desde insumo, medicamento, oxigênio, até os recursos humanos, né? Até os profissionais de saúde. Sim, é complicado. E eu quero só trazer também a situação do Acre, né? O Acre sofre com enchentes dos rios. O governador chegou a falar sobre uma terceira guerra mundial enfrentada ali no estado, porque tem a pandemia da Covid, a enchente, que já fez mais de 120 mil desabrigados, e a dengue. E é importante a gente falar sobre isso, porque se esquece um pouquinho dessas outras doenças que estão presentes aqui no nosso país e que também assolam a população, talvez não de uma maneira tão cruel quanto a Covid, mas é um problema real que talvez esteja ficando de lado, né? Sim, Thalita, eu acho que essa situação do Acre, assim, a gente se preocupa demais. Eu acho que essa questão de uma certa construção solidária de vários lugares para apoiar o Acre, porque é isso que você disse, são 120 mil pessoas que passaram em áreas de enchente. Nesse momento, além da Covid, a questão que aumentou, ampliou, a questão da dengue, que também está grave. E arrisco a te dizer que com enchente, outros adoecimentos que têm a ver com a água podem aparecer. Por exemplo, a leptospirose, ou seja, são coisas que também precisam do sistema de saúde. Então, a gente não pode ter um sistema de saúde só para atender Covid. Até porque muitas das pessoas que complicam aí são pessoas com comorbidades, como a gente já falou, são pessoas que têm hipertensão, as pessoas não vão deixar de infartar, né, de ter suas complicações com diabetes, além dessas outras doenças todas, no caso de uma calamidade como a que está acontecendo lá no Acre, né? Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, que não deixe de fazer os acompanhamentos, os tratamentos. Tem um estudo que tem mostrado agora, Thalita, inclusive um percentual grande de pessoas que se internaram, saíram da internação, tem algum tipo de sequela e que até 6 meses depois dá quase 20% dos que foram entubados com situações muito graves, inclusive com óbitos 6 meses depois. Então, a gente ainda não sabe direito o tamanho disso, por isso que é tão importante que a gente fique atento a isso, que a gente tenha certeza disso, não é gripezinha, e o governo federal devia estar olhando para isso de um jeito muito mais atento, com muito mais responsabilidade, com essa coordenação nacional, fazendo o que você está dizendo, chegando perto desses lugares mais graves, fazendo a vacinação em massa nesses locais, garantindo esse cuidado para as pessoas, e não é o que a gente está vendo, infelizmente. A gente viu
a situação de Manaus, o ministro da Saúde foi para lá e isso não significou melhora nenhuma ali na situação da capital nem no estado, né? Realmente muito preocupante. Karina, muito obrigada pela participação, como sempre. A gente volta a se falar então na semana que vem. Beijo grande para você. Obrigada. Imagina, Thalita, um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade.